Sextou. Qual é a boa de hoje? Que quadro lindo, né? Ainda. Ai, não sei, Gustavo, tô sem ideia. Tô meio lenta. E nem tomou vinho ainda. Nem tomei vinho ainda. Essa semana foi intensa. As semanas que são muito aceleradas. Acho que todas as semanas, de modo geral, são aceleradas. Pelo menos pra mim são, acho que pra você também. Ai, sim. É que a gente não para, né? Tem 1 milhão de planos, de coisas e... A gente nunca para. Mas, ao mesmo tempo, a gente não para. E, pelo menos pra mim, bate às vezes uma angústia. Porque você faz hoje uma coisa e tem desejo de que 1 hora depois tenha acontecido, dado tudo certo. E tem um retorno triunfante e a gente fica... Mas daí eu percebo que isso não se refere somente ao mundo dos negócios ou dos projetos. A gente tem uma... Talvez por causa da tecnologia da internet, desde a era digital, né, dos últimos 25 anos, mais especificamente, eu acho que a gente ficou muito acelerado e querendo que as coisas uma vai encavalando na outra. Você tem um receio de você não consegue mais esperar. Você lembra, obviamente, e a gente trocava cartas com as pessoas, correspondências. lembro. Quando você viajava, você mandava cartão postal. O cartão postal você pegava, você ia escolher, você comprava, você escrevia à mão. Daí você ia até os correios. Todo mundo lia o que você escrevia, você não podia escrever nada. Você ia até os correios, postava. Era A pessoa- menos do que uma mensagem de WhatsApp. Demorava dias para as Às pessoas vezes você receber. chegava antes do cartão postal. Isso Mas já mesmo aconteceu muito- comigo. Mas mesmo quando você escrevia uma carta, a gente tem idades diferentes, então você viveu mais as cartas do que eu. Mas eu ainda peguei a era de cartas, troquei cartas com algumas pessoas. E você, tipo, correspondência mesmo, eu escrevi uma página, você pensava no que você estava escrevendo. Daí você ficava pensando quantos dias vai demorar para essa pessoa receber. Será que ela já leu? Será que ela... Até ir e voltar era era uma... Então você se cobrava menos, de alguma maneira, nesse sentido. A pessoa não estava cobrando uma resposta imediata, porque ela sabia que não tinha como ser imediato, nem você cobrava da pessoa uma resposta imediata. Hoje a gente manda uma mensagem no WhatsApp, já fica vendo se tem 2 risquinhos. Se tem 2 risquinhos, você acha que a pessoa tem que responder 1 minuto depois. E agora tem essa coisa de não mostrar, né? Se você Sim, algumas pessoas escolhem. Eu acho uma grande bobagem. O meu fica azulzinho ainda. O meu também. Eu vi, você não respondi, você tá com pressa, é problema seu. Sabe, eu vou mudar minha vida porque você tá com pressa. Agora, antes também, vamos falar do antes. Antes a gente vivia as estações. A gente comia as frutas das estações. Nossa, eu me lembro, eu amo figo. Amo. Eu ficava esperando o Natal, época do ano, final do ano, para comer figo. Hoje você vai no supermercado, tem figo O ano inteiro. em junho. Tem figo. Não é época de figo, mas tem. Então você perdeu um pouco essa coisa que a natureza mesmo sempre nos proporcionou, que é viver essa etapa. E hoje quantas pessoas vivem isso numa realidade? Ela não tem dia, não tem noite, trabalha de noite e dorme de dia. Então, a vida foi caminhando por uma forma onde você perdeu o compasso. Então você não tem mais esperança, você não fica mais, eu estou com vontade de comer morango. Você come morango em qualquer época, você come, sei lá, tem um monte. Eu realmente lembro de várias coisas que na minha época a gente tinha que esperar a saison, né, a época, para comer. Não tinha como conseguir aquilo antes, a não ser que você fizesse um congelado ou Sim. fizesse uma compota, alguma coisa para comer isso antes, mas não tinha. Então você tinha que esperar a época certa de comer as coisas. Você tinha que esperar o tempo certo, a época do frio, a época do calor.
E hoje não tem mais muito isso. Até o próprio corpo não tem essa sazonalidade. Porque com o ar-condicionado, tanto faz como é que está lá fora. Você está sempre vivendo do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente foi, para mim, a gente foi perdendo o contato com a natureza, que tem o seu ritmo, que tem o seu tempo. E por isso a gente também vai se distanciando desse ritmo dentro de nós. E aí você fala, ai, mas eu estou doente. Porque o seu corpo está sem ritmo. Você dorme menos do que devia, você come mais do que devia. E antes você tinha este equilíbrio com a natureza. E aí, quando você vai para um lugar que tem muita natureza, você fala, nossa, como é que eu consegui ficar tanto tempo? Aí você fica lá um final de semana, aí você volta e fala, já está aqui de novo no mesmo ritmo. E é muito difícil desplugar uma vez que você entrou nesse ritmo. Mas é isso que eu ia te perguntar, porque o passado existiu, mas é passado. E a gente está realmente nesse mundo que está hiperconectado e tudo muito rápido. E tem uma angústia maior. Você lança uma ideia hoje, você deseja que aquela ideia se concretize com sucesso absoluto amanhã. Porque você não considera mais que ela tem um tempo. Até a gente, tipo, você lançou o seu canal no YouTube nesse ano. Mas existe sempre uma expectativa. A gente vai observando o comportamento de quem assiste, a gente observa os vídeos, a gente observa as coisas. E a gente celebra o crescimento, celebra a aceitação, celebra várias coisas. Mas há dias você fala, nossa, já tinha que ser assistido pela China inteira. Praticamente. Né? Você tem um desejo de, nossa, todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que ver. Mas quando você entra no YouTube tem milhares de canais. E todo mundo que está com o canal também acha a mesma coisa, que o mundo inteiro tem que assistir. Então, assim, a gente está falando de uma coisa específica. Para quem monta um negócio na internet para vender camiseta, vender pirulito, batom, né, estética, algo de estética. Esses dias eu conheci um cara que vende pipa, não é o máximo, gente. Pipa? Ele vive de vender pipa, achei o máximo. Então a gente lança hoje e fala assim, vou vender kit de maquiagem. E começa a anunciar hoje. E você acha que amanhã você já tem que ter vendido pelo menos 10 mil kits. Pois é, isso é ótimo. Não, ia ser maravilhoso, né? Mas aí é que tá. Tudo que é feito sem... É como semear. Tudo que é feito sem raiz é rápido que se vai. Eu sei que é uma coisa meio clichê, mas eu não estou querendo dizer que é um dinheiro que não é bom. Mas tudo que não vem de uma base, se vai muito rápido. Sabe? Então, por exemplo, todo o dinheiro que você ganha, que você não tem uma raiz, ele acaba indo muito rápido e você cria um vício daquilo e você não tem raiz. E uma hora não vai ter mais, porque você não tem o que sustente aquilo. Na minha opinião. Tem muita gente que vai discordar, porque fala que agora, com essas coisas da internet, você consegue vender, ganhar milhões num dia e se sustentar. Tá ótimo, mas se você ganhar 1 milhão hoje, você acha que vai ganhar 2, e ganhar 3, e ganhar 4, e até pode ganhar tudo isso, mas mesmo assim você tem que trabalhar na base. Para mim, eu acho que essa coisa de, sabe, essa coisa de crescer. Eu estou cortando as frases, né? Peraí. Essa coisa, tá vendo? Eu só vou acelerar? A gente não termina uma frase, né? Essa coisa de plantar, regar, esperar crescer, podar e depois colher, é do passado. Mas ainda é muito necessário. A gente perde muito, né? Quando não segue essas etapas. Perde muito. Porque aí você come o fruto. Só que quando acabar o fruto, você não tem mais árvore, você não tem árvore. Você vai no supermercado, você come aquele monte de fruta pronta, mas você não sabe nem de onde veio.
E daí vai chegar uma hora que esses frutos vão ser feitos no laboratório e você não vai ter árvore. E aí, será que vai ser uma coisa legal de comer? Não sei, estou viajando aqui agora também, mas eu ainda, não sei, pode me chamar de mais velha, talvez, mas eu ainda acho que o desenvolver e o plantar é muito importante para a sua própria segurança. Porque senão você não sabe nem o que você está colhendo. Você quer colher, mas não sabe nem o quê. Não plantei nada, eu quero colher. Você não sabe nem plantar. É. Então, Porque faz parte, né, dessa era que nós todos vivemos, aí nas últimas 2 décadas, e que todo dia se transforma, e se transforma mais rápido do que a gente consegue assimilar a transformação. A gente vai desaprendendo a plantar, desaprende a colher, desaprende tudo. A gente só quer ter, no final, um resultado. Mas esse final não é um final não é um final a médio ou longo prazo, é um final imediato. A gente quer que se resolva realmente no dia seguinte. E bate uma frustração enorme quando não acontece. a gente está perdendo, na minha opinião, coisas básicas, que é, às vezes, uma boa noite de sono. Porque a gente às vezes fica fechado num ambiente que não tem, você não sabe se choveu, se é sol, se é chuva, que tem a mesma temperatura, a mesma luz, a mesma tonalidade, você não tem nenhuma variação. Você não sabe, o seu corpo não sabe o que está acontecendo, ele vive num mundo imaginário. Sim. Então, e aí todo mundo fica procurando algum tipo de remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar durante o dia, um remédio para não comer, um remédio para comer, um remédio para tudo, até para outras coisas. Porque não tem ritmo. Porque não deixa o corpo ir se habituando. Gente, vocês já ouviram aquela coisa de que, assim, é muito importante. Por mais que você fale que não, você ter uma rotina de levantar, escovar o dente, ir no banheiro, fazer as suas coisas. Esta rotina é importante para o seu corpo. Para que o seu corpo se mantenha saudável. Só que hoje você, nossa, eu acordei, já tenho que ir não sei onde, já tenho que responder não sei quantos e-mails. E aí você perde a rotina. Aí um dia, no domingo, você fala, hoje eu vou ter rotina. Para o corpo aquilo lá é fora da rotina, porque ter rotina é fora da rotina para ele. E você acaba querendo as coisas rápido, sem rotina, e vai, sabe, é tirar o bolo antes de ficar pronto. Você vai sempre comer cru. Mas isso tem muito a ver com uma coisa que a gente falou em um outro vídeo nosso, que é de se comparar. Porque tudo é muito rápido e a gente observa o sucesso, às vezes, de outras pessoas, ou a gente acha que é sucesso, a gente não sabe qual é a verdade. Porque a mesma tecnologia que permite que tudo seja rápido também permite que você camufle. Às vezes você acha que é um sucesso absoluto e não é. É que você sabe vender como sucesso. E a gente compara, lança alguma coisa, faz um projeto, tem alguma ideia, ou quer ser um influencer e acha que no dia seguinte, um dia, você vai ser o maior influencer do mundo. E é muito se comparando com outros, com casos que deram certo. Você se compara com outras pessoas. Então você vê alguém e você fala, essa pessoa deu certo, então eu tenho que chegar rápido igual a ela. E você não dá o tempo. Você não tem o preparo, você não estudou, você não pensou, você não está preocupado com o seu conteúdo, você está preocupado somente em... E aí você vive um monte, são vários pires andando pelo mundo, né? Tudo raso. Né? É uma raso, é super raso tudo. Porque a pessoa não lê um livro, não estudou, ela viu o outro fazendo, vou copiar. Eu conversei... E os cursos agora, né? Agora tem uma outra coisa, né? Forme-se em, sei lá, terapia, então você tem você pode se formar terapeuta em um final de semana, gente. Olha que maravilha. Tem uns outros dia que eu vi, você pode se formar em 12 tipos de curso em 6 meses. Você recebe 12 diplomas. E agora tudo é certificado pelo MEC, né? O MEC virou agora... tudo ele certifica. Na baseada. Na baseada. Então, quer dizer, eu tenho 12 certificados do MEC em 6 meses. Gente...
É igual o que a gente falou num vídeo recente, não lembro qual foi, que é viajar pra Europa e conhecer 10 É, países em 3 dias. sei lá, quando eu fiz constelação familiar, eu demorei 2 anos para me formar, ainda é difícil de, sabe? E certamente vai ter alguma coisa hoje que ainda você vai se questionar e vai ter que se Nossa, aprimorar. porque você precisa de prática, você precisa fazer, você precisa, né? É um outro ser humano. E isso, outras coisas que eu fiz que você precisa, mas agora não dá para você se formar em 24 horas. Você entrou, sabe aquele antigamente que tinha que ser aquela portinha que o cara entrava e saía outra coisa do outro lado? Não dá. E é isso que as pessoas hoje querem, que elas querem uma transformação imediata e O tempo. não dão suporte para que aquilo realmente faça parte de você. Aí, por exemplo, uma pessoa que hoje não tem absolutamente nada, não conhece nada, não estou isso falando de todos, tá? Por favor. Mas que amanhã se torna um grande influencer. E a gente está vendo aí na mídia os caras que são grandes influencers e que estão usando isso de uma forma Muito ruim. muito ruim. Mas não deixam de ser grandes influencers. Não, estão influenciando, só que influenciando ruim. Pois Mas é. estão Tá, influenciando. é preso. Por quê? Porque não criou aquilo em cima de uma base sólida. E aí ele acha que quanto mais ele tem, ele precisa de mais, ele precisa de mais, e aí ele acaba abusando daquilo que ele tem. Porque não foi feito num caminhar Sim. mesmo. Foi simplesmente uma corrida para ver quem ganha, o cara ganhou e aproveita daquilo de uma forma, no meu ponto de vista, desequilibrada. E aí eu acho que é o que a gente vê até numa das leis herméticas, que é o equilíbrio, né, das potencialidades, né? Se você vai muito para um lado, a outra desequilibra. E aí você vai ter que voltar para trás e fazer o Sim. caminho de novo. Tudo bem. Não era melhor fazer desde o começo? Ah, mas desde o começo demora. Mas quando o outro cair, você está aqui ainda. Eu acho. E você? Não, eu concordo plenamente. Eu acho muito complexo essa. E eu falo porque eu já. Às vezes eu sinto essa angústia. Esse desejo de. Eu já fui a pessoa que tentou negócios na internet e que desistiu depois. Porque no momento você tem uma grande sacada, uma grande ideia, e você acha que basta você colocar ali e que vai funcionar. E nem sempre funciona. E às vezes funciona. Só que nem sempre é imediato. Na maioria das vezes não é imediato. Na maioria das vezes demora. E você não tem a paciência de demorar. Porque você pega todas as suas fichas e aposta. E daí, como são todas as fichas, você quer muito recuperar alguma. E essa recuperação não é imediata. Aí você faz qualquer coisa? Você faz qualquer coisa. Eu acho que é Uhum. por isso que as pessoas perdem o rumo, se tornam um influencer de qualquer coisa errada, negativa, não importa. É impressionante a quantidade de fique milionário em 3 cliques. É, crie um produto com a inteligência artificial em 20 minutos e venda nos 10 minutos 1 milhão. Né? É, Eu acho impressionante a pessoa que lança o curso assim. Porque eu não. Ela fala assim: eu não precisava mais trabalhar. Porque eu ganhei tantos milhões. Olha a minha conta. Daí ele sempre mostra o celular. Você não consegue ler o nome, mas tá lá um número. Mas eu tô aqui com a minha generosidade para te ensinar a ficar milionário junto comigo. é, E porque eu te amo. porque eu te amo muito. E eu acredito em você. E eu não preciso de você. E eu não preciso do seu dinheiro, mas eu vou fazer você ficar rico. E aí tem um monte de gente que vai lá. E deixa aquela pessoa rica, realmente. E deixa aquele 1 milhão, ele materializa. Né? Porque as pessoas acreditam. Mas não só acredito porque tem essa angústia. Porque você se cobra para que seja rápido. E eu acho que tem uma angústia de comparação com o passado. Aquele passado que a gente falou no início do vídeo. Uhum. De verdade, eu acho mesmo. Eu tenho parentes que... tios, ou mesmo pessoas que já morreram, avós,
Meu avô, por exemplo, ele era o que a gente chamaria hoje de gerente de produção numa fábrica. E ele passou uma vida inteira, né, praticamente sem mudar a função dele. Começou num cargo mais baixo, chegou no gerente de produção e nunca saiu daquilo. Então é como se aumentasse, subisse um degrau só. E foram 30 anos no dia a dia, igual. Nunca vivenciou outra coisa, nunca foi viajar. Teve uma vida bem simples, no sentido de entrava no trabalho, saiu do trabalho, ia para casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Não havia uma perspectiva e desejava aposentar. Um dia aposentou e ficou ali até morrer, sem fazer nada. Então, todo mundo conhece, tem em algum momento, que não seja o parente mais próximo, mas tem na família, a maioria dos brasileiros e do mundo, tem alguém, e muitas, na maioria das vezes, muitas pessoas, muitos parentes, que são essas pessoas que não viveram algo além daquela rotina, daquilo que achavam que estava destinado para eles. Então você hoje, no frenesi da rapidez da internet, de tudo, do dinheiro, dos números que você nunca sabe se são verdadeiros ou não, você olha para trás, para aqueles parentes, e você fala, não quero ser igual a eles. Eu quero estar aqui tomando o meu drink. Não. Você tem que pensar que quando você tiver os seus 250 milhões na conta, você vai ser uma pessoa muito humana e vai dividir o seu conhecimento com alguém para ela pagar R$ 1.000 para você por mês. Para você dividir o seu conhecimento. Não, tudo bem que você tem os 250 mil na sua conta. Fico muito feliz. Mas a sua bondade, generosidade, amor ao ser humano, você vai abrir mão de uma vida muito maravilhosa, gastando seus 250 milhões para ajudar uma meia dúzia de pessoas que vão te pagar R$ 1.000 pelo seu curso. E é isso. É. E a gente faz isso nessa angústia, porque eu acho mesmo, a gente compara, a gente fala, eu não posso ser igual. Mas vão ter algumas pessoas que vão conseguir esses... Não, claro que vão, mas é que o Instagram, o YouTube e todas as redes sempre mostram eu tô lendo li um livro muito recente que falava sobre as redes e sobre os algoritmos. E o algoritmo... eu li, qual que é? Nexus. Eu li esse livro. É maravilhoso. É maravilhoso. E os algoritmos... Tem um livro também que fala sobre os algoritmos. É lindo, é massa, é o máximo. E os algoritmos, eles são... Não sei se é o máximo, desculpa. Não. É assustador. Os algoritmos, eles são preparados para te apresentar aquilo que te prende mais. E o que te prende mais nem sempre é a bondade e a generosidade. O que te prende mais é o drama, é o desespero, é a tristeza, né? São as coisas ruins. E aí, quando você vê a tristeza lá, você lembra dos seus antepassados e fala, não quero. Não quero mais ser isso. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter um projeto. E junto com esses vídeos que te chamam a atenção, aparece alguém que fala assim, olha só, eu saí daqui do nada e em um dia eu tô aqui agora. Eu já comprei meu pedacinho de terra na lua. Eu vim aqui. Mas eu sou uma pessoa boa. Exatamente. E eu preciso que você venha comigo. E que você aprenda comigo. E eu vou te ensinar, eu vou te tirar de onde você está. Então você se compara. E daí você fica muito apavorado. Porque você lembra dos seus antepassados. Você fala, eu não quero ser igual. Eu preciso ser rápido. E isso bate uma angústia. Eu tive uma conversa recentemente com um rapaz muito bacana. Que fez 29 anos. Foi o aniversário dele. E ele, com uma honestidade enorme, no dia do aniversário eu estava com ele. Não estava na festa, eu estava, curiosamente, num dia que eu descobri que era o aniversário dele. E ele, com muita honestidade, falou que ele tinha medo. E eu perguntei medo do que? Ele falou medo de envelhecer. Porque ele já estava chegando aos 30. E eu falei... Eu pensei, eu tenho 43, eu não me sinto velho, se há alguma coisa errada com essa pessoa. E ele me falou que ele ficava com medo porque ele não tinha conseguido ainda o que ele achava que ele tinha que ter conseguido.
Ele não tinha alcançado o que ele achava que deveria ter alcançado. E daí ele explicou um pouco melhor que os ídolos dele, que os influencers, que o cantor, que o ciclano e tal, eram a referência dele. E essas pessoas jovens conseguiram algo que ele, na mesma idade, não tinha conseguido. Então tem essa angústia, porque é muito rápido. Eu acho que é isso que a gente volta para o início do vídeo. 30 anos atrás, a gente não ficava vendo, não tinha Google. Né? A internet inicialmente era para fins militares. No meu tempo, se eu tinha que procurar alguma coisa, tinha a Barça. A Muita gente aí enciclopédia. não vai nem saber o que é Barça. Mas o meu pai comprou uma Barça para mim, que era assim. Uma enciclopédia que pegava 2 coisas da estante, assim, com uns negócios desse tamanho. Então, você queria saber o que que era, sei lá, onomatopeia. Você tinha que entrar lá, ver uma ordem alfabética, ficar procurando naquele... Por isso você se comparava menos. Nessa época. Não é que você não se comparava, a gente sempre se comparou. Ah, você comparava quem tinha a Barça e quem não tinha a Barça. Tinha gente que ia na minha casa para usar a Barça. Certamente no início da televisão alguém se comparava a família que tem e a família que não tem. A TV, claro. Sim. Mas é uma comparação menos opressora. É menos opressor, que não sei. Será? O quanto a pessoa... Porque para mim, assim, a comparação, ela é opressora conforme a pessoa aceita. sente. Aceita aquela comparação. Sabe? É que eu sempre falei para você, se você falar, ai, como você fica bem de loira. Eu não sou loira, então você tá louco. Mas eu acho que a pressa talvez fosse É muito menor. menor. Porque você não tinha como chegar. Imagina, mesmo que eu quisesse, os carros da época não chegavam no mesmo tempo daqui até É. Monte Alegre do Sul, do mesmo tempo que chega hoje. Demorava muito mais. Por exemplo, hoje você atravessa São Paulo para trabalhar. Antigamente isso era meio louco, imagina, eu moro perto do trabalho, É, porque você eu vou, pega vou trabalhar lá muito tempo. Exatamente. Hoje não. Você pega o metrô e você cruza a cidade. Pois é. Antigamente, para coisa. Quer dizer, se você for de carro ainda hoje, né? Você vai demorar um tempo. Você demora por causa do trânsito, mas hoje tem linhas de metrô que cruzam a cidade inteira. Pois é. Então, assim, é muito louco essa necessidade de ser tudo super rápido. Né? E aí o que acontece? Viralizam músicas e vídeos daquele assim, ai, queria tanto ter sonhado mais, sabe? Sabe, você vai falar isso um dia, queira ou não queira, queria tanto ter tido mais tempo para curtir isso ou curtir aquilo, fiquei correndo atrás do nada, vai falar. Então, para que você vai deixar isso para depois? Para viver um vazio. Porque quando a gente planta na areia, tem como andar. Você tem que saber pelo menos o que você plantou. Sabe, por exemplo, se plantar mandioca, na areia está maravilhoso. Você tem que saber o que você tem que plantar para saber o solo que você vai plantar. Claro. E a velocidade que vai dar. Sim. E acreditar. A mandioca, por exemplo, é de 1 ano a 1 ano e meio, sem nenhum recurso químico, pelo menos. Uhum. A natureza te deixaria pronto em 1 ano e 1 ano e meio. Não é plantar hoje e colher amanhã. Pois é. E mesmo o bolo, não adianta você acabar o bolo. E- Quando você acabar o bolo, ele não está pronto, ele Não. precisa assar. E se não der o tempo de assar, você come cru. Que é o que está. E se não esperar esfriar, E eu acho que, na minha opinião, muitas pessoas estão comendo cru. E o cru faz mal. Empanturra. Fica aquela coisa que não digere. Sabe? E eu vejo e já vi muitas pessoas que ficaram milionárias e perderam tudo no dia seguinte. Esse negócio de criptomoeda. Mas a gente tenta, a gente até tentou, né? já Gustavo? tem. Mas, Às vezes dá certo, às vezes dá menos. mas assim, você precisa de uma insistência. Você precisa, de qualquer forma, você precisa de estar olhando sempre, de acompanhar sempre.
Não é botar lá e falar, agora eu sou milionário. Não. É um acompanhamento. Existem pessoas que conseguiram ficar milionárias do dia para a noite? Existem. Mas não sei por que tiveram um golpe de sorte e ficaram. Mas é importante a gente criar, saber que aquilo foi, cresceu, sabe? Uma coisa é que nem, sei lá, o livro. Uma coisa é escrever o livro e outra coisa é pôr agora que está todo mundo fazendo na inteligência artificial e aquilo sai em 5 minutos. Só que sem o conteúdo. E aí você vai falar sobre. O que eu escrevi? Eu nem me lembro. Escrevi isso. É. Acho que é isso. A gente podia se comparar menos e ter menos angústia, né? Com esse Andar mais devagar. andar mais devagar. Aproveitar mais o passeio, de fato. Só que uma coisa. Existem umas meditações que são super antigas e que mesmo naquela época que saíram eram muito difíceis de ser feito. De você, por exemplo, você fazer um trajeto de 100 metros em 1 hora. Dando um passinho. Nossa, para mim, o dia que eu fui fazer essa meditação, eu quase morri. É difícil. É difícil você dar um passo e olhar daquela perspectiva. Daí dá mais um passo. Aí você dá mais um passo e você para e contempla aquela perspectiva que você está naquele passo. E aí você dá mais um. Você tem que chegar ali naquele. Ali. Você tem mais 10 passos, mas você tem pelo menos 10 minutos para chegar lá. Gente, não pânico. Mas é muito interessante. É uma meditação que eu fiz há muito. Teve uma época que eu fiz muito isso. Mas é muito difícil. Imagina hoje, você falar isso para um ser que está conectado no com celular, tudo, né? com tudo, fala. Você vai andar 100 metros em 1 hora ali. Oi? Então, às vezes, a gente não precisa chegar a esse extremo, mas você dá um passo e olha onde você está, observa. Às vezes pode te ajudar muito até a te centrar e ter ideias. Bom, mas se alguém quiser tentar, acho que vale a pena. Pode ser. Aí escreve aqui pra gente como é que foi. Exatamente. E acompanhe a gente nas redes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos sigam, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários, que é sempre bacana a gente trocar, né? Entender o que vocês estão pensando, sentindo. E a gente se vê na próxima sexta-feira.